bem no início. Onde que é o título? Vamos lá, vamos ler aqui. A partir do versículo 1. E diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas da espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Amém? Então até aí, feche sua Bíblia, fecha teus olhos e abre o teu coração. Vamos falar com o nosso Deus nesse momento, o nosso Deus amado e querido. Aqui estamos em mais uma noite, na tua presença, nesse lugar, meu Deus. Lugar que o Senhor, meu Deus, preparou para nós, para esse encontro, para que nós pudéssemos aqui te adorar, para que nós pudéssemos aqui, Senhor, te cultuar, que nós pudéssemos aqui ouvir a tua voz, a voz da tua palavra. Que Deus Espírito Santo possa nesta noite, Senhor, nos dar entendimento, trazer revelação, trazer inspiração, trazer cura, Senhor, em nome de Jesus. Tu sabes do que tua igreja precisa, tu sabes do que cada um de nós precisa, Senhor. Nós estamos aqui, abrimos o nosso coração para te ouvir, Senhor, abrimos o nosso coração para acolher a tua palavra. Fala conosco nesta noite, quebra toda barreira neste lugar, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos. Amém. Você pode se sentar no nome de Jesus. E essa mensagem tem um título, tem um tema assim: onde está a cura que eu preciso? Onde está a cura que eu preciso? Queridos, amados, enquanto nós vivemos nesta terra e neste mundo, nós sabemos que vamos experimentar os momentos bons e os momentos ruins. Vamos experimentar dias de alegria, mas também dias de tristeza. Vamos experimentar saúde, mas infelizmente também as doenças. Então a própria palavra de Deus diz que os dias são maus. Os dias em si são maus por causa da presença do pecado. Quando ele não é mau para um, ele está sendo para outro. E enquanto nós vivemos nesse mundo, queridos, nós infelizmente passaremos por estas ou aquelas experiências. E o nosso conforto completo, né, as coisas boas, de uma forma perfeita, de uma forma completa, nós sabemos que só lá no paraíso com Deus, amém? Só lá na glória, lá sim o Senhor promete que não haverá, né, choro, tristeza, que não haverá mais morte e que lá haverá tudo de bom, amém, querido? Tudo de bom, não entrará nenhuma contaminação naquele lugar que Deus preparou para mim e para você. Mas enquanto a gente não chega lá, nós precisamos saber como nos conduzir nessa terra, como viver aqui, amém? E não vivemos, né, todos os dias, tem dias maus, amém, querido? Graças a Deus. Em nome de Jesus, então, amados, nós vamos nessa noite compartilhar a experiência de Elias, o profeta Elias.
Ele viveu um dos momentos mais difíceis da sua vida. Quando aquele homem passou por um momento onde sua fraqueza ela foi exposta de uma tal maneira, querido. Nós conhecemos a história deste homem de Deus. Elias era um herói da fé. Amém? Era um herói da fé, um homem que por meio dele Deus se manifestou de forma poderosa, Deus se manifestou de forma sobrenatural através de Elias. Deus ele usou aquele seu servo de uma forma tremenda, queridos, de uma forma incomum. A própria palavra de Deus diz que quando João Batista veio, ele veio no espírito e no poder de Elias. Então esse homem era um homem revestido de poder, um homem ousado, um homem que andava com Deus, um homem que tinha a sua vida completamente consagrada ao Senhor. Mas chegou um momento na vida de Elias, depois de Elias ter desafiado os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, venceu esses profetas, venceu os profetas portos ídolos. Ele desafiou o próprio povo do Senhor, que estava desviado naquele momento. Ele desafiou o próprio rei Acabe. Então ele naquele momento era um homem vitorioso. Ele era através da sua oração. Ele fez cair fogo do céu naquele lugar. Mas, queridos, Elias ouviu uma palavra que atingiu seu coração e que fez com que Elias tomasse decisões e atitudes que não combinavam com ele. Que atitudes e decisões que, queridos, eram completamente ao contrário daquilo que ele costumava fazer. Amém, igreja do Senhor? Olha só, uma palavra. Jezabel era a esposa de Acabe, conhecida como a rainha má. Jezabel era uma peste em Israel. Era uma peste, era uma mulher, uma rainha terrível, que fez com que o marido dela, que era um homem temente a Deus, se desviasse completamente do caminho do Senhor. E foi o pior rei que existiu. E esse rei foi assim porque foi incitado pela sua esposa, pela rainha Jezabel. Então era uma mulher que as pessoas a temiam por causa de suas maldades. Então, quando Elias, depois de ter vencido toda essa batalha e ter trazido uma grande manifestação do povo do Senhor, Elias ele recebe uma mensagem. Ele recebe uma mensagem, essa mensagem diz o quê? Para ele. A Jezabel manda dizer o seguinte: faça meus deuses como lhe aprovei, se amanhã essas horas eu não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Elias, porém, temeu. Então, queridos, aquele homem tão corajoso, aquele homem tão ousado, aquele homem tão cheio do Espírito Santo, aquele homem tão cheio de Deus, agora, por causa da palavra de uma mulher, este homem temeu. Este homem está tomando um rumo diferente da sua trajetória. Este homem está fugindo da sua responsabilidade. E, querido, ele chega ao ponto de desejar morrer. Basta. Pediu para ter a morte. Eu não sou melhor do que meus pais. Pediu para morrer. E a minha pergunta é: o que leva o ser humano a chegar a esse ponto? O que leva o homem a chegar a esse ponto? E às vezes você mesmo não encontra motivos. Você não encontra motivos
em determinado estado que você chegou, ou que você se encontra nesse momento. Você não tem motivo para isso. Então, queridos, o que leva? Sabe, nós somos pessoas assim, tão frágeis. O nosso coração é tão fraco que uma palavra é capaz de nos derrubar. A Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a nós, que veio ao mesmo sentimento. O fato de Elias ser um homem, um herói da fé, o fato de Elias ser um homem usado por Deus, não tornava ele um vaso de ferro. Ele era de mal como nós. Ele tinha fraqueza como nós. E ele cai em fraqueza naquele momento, na sua fraqueza. O ponto de desejar para ti a morte. E queridos, eu vejo essa atitude de Elias. Não que Elias quisesse realmente morrer porque ele não quisesse mais essa vida, e porque ele não quisesse mais trabalhar para Deus, porque ele não quisesse. Não. Eu vejo assim aquele momento como um momento de desabafo de Elias. Foi um momento onde ele desabafo. E o que levou ele a ter essa expressão, a falar dessa maneira? A exaustão que ele chegou. Elias estava cansado, excessivamente cansado, exausto. Elias havia passado por batalhas e batalhas. Estava enfraquecido. Estava cansado, estava desanimado. E exatamente nesse ponto, o inimigo envia um mensageiro do inferno para falar com ele. Exatamente nesse ponto. Exatamente nesse estado. Onde muitas vezes nós nos encontramos, amados. Muitas vezes nós não sabemos por que nós fomos tão atingidos. Por que caímos tanto? Por que ficamos tão frágeis? Por que chegamos a determinado ponto? E a gente não percebe que a gente vai se dedicando a determinadas coisas, e a gente esquece de cuidar da nossa vida, e a gente se esquece de cuidar da nossa vida espiritual. A gente acaba deixando a nossa vida espiritual de lado, a gente acaba deixando a nossa vida emocional de lado. Hoje nós temos muita cobrança. Quem estuda sabe. Excesso de tarefas, excesso de atividade. É cobrança dentro da família, é cobrança na escola, é cobrança na faculdade, é cobrança muitas vezes na igreja. Temos responsabilidade. Quando você vê um pastor e você pensa que o pastor tem que estudar e pregar, mas o pastor ele é cobrado como um administrador de empresa. Ele tem que administrar, ele tem que prestar conta, ele tem que sabe, prestar conta com a Receita Federal, com o INSS, com as igrejas superiores. E querido, e tudo isso, todas essas responsabilidades que vem sobre nós, muitas vezes, elas causam desgaste emocional em nós. Elas causam essa exaustão emocional. Nós precisamos aprender qual é o caminho para nos livrarmos disso. Qual é o caminho para buscar a cura para isso. Porque ele viveu esse momento, e exatamente quando ele está se sentindo fraco, e exatamente naquele ponto que ele está desanimado, e exatamente
está precisando de uma palavra que o afirme, ele recebe uma palavra, uma mensagem de morte. Uma mensagem de morte. Aquilo que em outra oportunidade ele deveria agir de forma diferente, porque os profetas, eles estão treinados por Deus para não ter medo. Eles não têm medo de morrer, eles não têm medo de nada, porque eles estão preparados pelo Senhor para isso. A questão foi o momento em que ele se encontrava. Então agora Elias, ele está fugindo, ele está abandonando aquele seu momento, ele está tomando o caminho do deserto. E a palavra diz que Elias, ele vai chegar em determinado lugar, e ele vai se deitar, e ele vai dormir, porque é a primeira coisa que a gente pensa em fazer, sim ou não, quando a gente não está legal? Quando a nossa mente está pesada, quando a nossa mente está cansada, quando a nossa mente está sobrecarregada, pode ter a melhor comida, pode estar o melhor programa, pode estar a melhor coisa, você quer dormir, sim ou não? Dormir. Sabemos que o sono é terapêutico, para mim é sensacional. Se não estiver legal, deixa eu dormir. Eu quero dormir. Eu dormindo, quando acordo, ótimo. Ótimo. Então Elias, ele quer fugir. Ele quer fugir daquele momento, ele quer fugir de tudo, ele quer se isolar. Ele busca um lugar para estar sozinho. Outra característica de alguém que está deprimido. A pessoa deprimida, ela quer dormir. Uma pessoa deprimida, ela quer estar sozinha. A pessoa deprimida não quer papo com ninguém. Uma pessoa deprimida é uma pessoa que fica como ele ficou. Fica como ele ficou. Só que o servo de Deus, ele deseja morrer. Por que nós muitas vezes desejamos morrer? Nós queremos o conforto de estar com Deus lá. Ah, Senhor, seria tão bom se o Senhor me levar para estar contigo e ficar livre de todos esses problemas aqui da terra. Mas na verdade, não passa pela cabeça de um cristão tirar a sua própria vida, porque isso aí nós sabemos que a nossa vida pertence a Deus. Ele é o dono da vida, nem querido. Só Ele pode dar e só Ele pode tirar a nossa vida. O que nós queremos naquele momento é conforto. Nós sabemos que lá é maravilhoso. Nós sabemos que lá é maravilhoso e não queremos descansar e não queremos ir para lá naquele momento. É isso. Então, o que acontece? Elias, ele está desejando ficar sozinho, ele está desejando abandonar tudo. A palavra de Deus diz que ele deitou e dormiu debaixo do vidro. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Amém, amado? Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Não se levantou. O anjo disse: levanta e come. Mas Elias não reagiu, porque muitas vezes, quando nós estamos muito afetados, nós não reagimos. Não reagimos. Eu quero dizer para você que se você se encontrasse nesse momento, ou se encontrasse, você tem que entender que o caminho é os pés do Senhor Jesus. Mesmo que você vá com me Deus, eu não aguento, eu estou cansado, eu estou exalta, eu preciso de Deus, depende de ti, eu vou dormir, cuida de mim. Cuida de mim. Não tem brecha, querido, não tem brecha. O Senhor
que você, que eu fique de pé. Amém? Levanta-te. A vontade de Deus nos erguer. O Senhor não nos quer caídos. O Senhor não nos quer dar no pó. O Senhor não nos quer. O Senhor quer nos erguer. O Senhor quer que andemos de cabeça erguida. O Senhor quer que vencemos os nossos problemas. O Senhor quer que nós sejamos vitoriosos sobre o mal que se levanta contra nós. Levanta-te e come. Levanta-te e come. Elias acorda, come, mas não levanta, volta a dormir. Segunda mensagem, segunda vez o anjo vai até Elias. Voltou segunda vez o anjo do Senhor e tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Olha só, olha só. Levanta-te e come. Querido, é preciso nesse momento a gente estar atento para ouvir a voz do Senhor. Para ouvir a voz do Senhor. É preciso que a gente se esforce para sair desse labirinto onde você entrou muitas vezes, onde nós entramos. Quando nós passamos por um transtorno emocional, seja pânico, seja ansiedade, seja depressão, seja o que for, nós entramos no labirinto, nós entramos em um túnel, nós precisamos sair de lá, nós precisamos nos esforçar para sair de lá. E existe um caminho de saída, sempre existe um caminho de saída. O nosso Deus sempre tem para nós uma saída. Ele sempre tem para nós. Então a primeira coisa que Deus diz para nós é: levanta e come. Tu precisa ficar de pé, tu precisa te alimentar, tu precisa do alimento físico e do alimento espiritual, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Precisamos reagir. Reaja. Não te entrega. Reage, saia desse estado. Deus não quer você nesse estado, porque se você não reagir, você vai se afundar cada dia, querido. Se afundar. É preciso que haja uma reação. É preciso que haja um esforço. Existem muitos transtornos que a pessoa precisa passar por um profissional de saúde. Precisa passar por um profissional de saúde. Mas, amados, tem muitas vezes, muitos transtornos que acontecem na nossa vida que só Deus trata. São picos, são pequenas crises, pequenos momentos. O caso de Elias foi um caso que só Deus tratou. Elias precisava ser tratado. Nós vamos observar aqui adiante que Elias manifestava um sentimento de autocomiseração. Ele manifestava. E muitas vezes nós também criamos esse hábito de desenvolver esse tipo de sentimento. E vamos observar como foi que Deus tratou com o teu profeta, com o teu servo. Amém, queridos? Então, o que foi que o Senhor disse para ele? Levanta, come, porque o caminho te é sobre modo longo.
Então o que foi que aconteceu? Levantou depois, comeu e bebeu com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Essa é a força da comida que Deus quer te dar para comer. Essa é a força da comida que Deus quer me dar para comer. Essa é a força da comida do que fala o nosso irmão, apóstolo João, aqui no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 32, do Evangelho de João. E a palavra do Senhor diz assim: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai que nos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu da vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, querido, é esse pão que Deus quer que você se alimente, é esse pão que nós precisamos nos alimentar dele, é ele que vai nos dar força para caminhar, é ele que vai nos dar força para nos levantar, é ele que vai nos dar força para cumprir o propósito de Deus. É o pão vivo que desceu do céu. O Senhor Jesus diz: o pão que o meu Pai dá não é aquele pão que vocês comeram no deserto, que Moisés deu para você no deserto, porque aquele pão que vocês comeram lá, vocês comeram e morreram. Mas o pão que o meu Pai dá é o pão que eu vos dou. Aquele que comer desse pão viverá eternamente, igreja do Senhor. E nós precisamos entender que esse pão precisa ser comido diariamente, assim como os israelitas no deserto precisavam recolher a cada dia o maná que Deus mandava para eles. Era o pão que Deus mandava, era o alimento que Deus mandava, e todos os dias eles precisavam recolher. Segunda-feira recolhiam, terça-feira recolhiam, quarta-feira recolhiam, quinta-feira recolhiam, sexta-feira recolhiam. Cada dia era preciso eles buscarem uma porção que pudesse alimentá-los naquele dia. Não podia ser guardado para o dia seguinte. Se você orou uma hora hoje e leu mais outra hora a palavra de Deus, isso aí não vai ter sustento para o dia seguinte. No dia seguinte você precisa orar e buscar a palavra novamente. No terceiro dia você precisa orar e buscar a palavra novamente. No dia seguinte você precisa orar e buscar a palavra novamente. A porção, ela te sustenta diariamente. Uma porção por dia. Uma porção por dia. Assim era no deserto. Quando era sexta-feira, sábado, não tinha como eles recolherem aquele maná, porque na lei eles precisavam guardar o sábado. Então eles precisavam recolher o maná na sexta-feira para a sexta e para o sábado. Só naquele dia era permitido eles recolherem esse maná. E queridos, nós precisamos entender que Deus quer nos alimentar, que esse alimento está disponível para nós, que Deus tem um suprimento para nós. Ele tem todo o suprimento que nós precisamos, mas precisamos, amados, desenvolver esse hábito de ler a palavra, de amar a palavra, de nos encher dela, de nos fortalecer nela. É ela que vai nos levantar, é ela que vai nos manter de pé, é ela que vai nos tirar do labirinto, do túnel onde nós nos encontramos, porque se a palavra está dentro de ti, deve estar no teu coração. Quando você estiver no teu momento mais difícil, o Espírito Santo vai tirar aquilo que ele plantou em você. O Espírito Santo vai tirar aquilo que você comeu. Ele vai fazer com que essa palavra ela reviva dentro de você, ela se torne vida, para que você possa sair do seu estado, querido, do seu estado de depressão, do seu estado às vezes só de desânimo, desencorajamento, desmotivação que você está e que você não quer nada. Tem gente que trava, não consegue orar, não consegue ler a palavra. Não faça isso, destrava.
Sabe, querido, eu sempre falo, nós precisamos tomar remédio, e nesse tempo o remédio é bom. O remédio é ruim, mas ele precisa ser ingerido, porque se nós não tomarmos o remédio, o nosso corpo, ele vai ficar cada vez pior, e nós poderemos morrer. Assim é a palavra para o nosso espírito. O nosso espírito precisa buscar a palavra, o nosso espírito precisa se alimentar dessa palavra, o nosso espírito precisa se alimentar dessa pessoa viva chamada Jesus Cristo. Ele ressuscitou dentre os mortos, ele é o Cristo ressurreto que está no meio de nós e que precisa ser buscado e ser alimentado dele. Aquele que não comer o seu corpo e não beber o seu sangue não tem vida em si mesmo, diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor. Agora Elias, amado, ele está caminhando 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. Amém, amado? 40 dias e 40 noites. Elias, então, ele segue até o Horebe, o monte de Deus. Agora ele está caminhando para o monte. Tá? Para o monte. Ali entrou ele numa cova, numa caverna, onde passou a noite. Ele veio aqui, lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que faz daqui, Elias? E Elias respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e ponte neste monte perante o Senhor. Amém, meus irmãos? Olha só como ele se apresenta para Deus. Ele está com um sentimento de autocomiseração. Elias agora está com pena de dizer: Senhor, todo mundo morreu, todo mundo foi destruído, eu fiquei só, não sei só, estou só, eu fui zeloso por ti, fiz o melhor para ti, me dediquei. E o que eu faço com isso agora? Eu estou com a minha vida correndo o risco de morrer, está procurando matar minha vida, tirar minha vida. E Deus fala para ele: sobe aqui nesse monte, Elias, sobe aqui para esse monte. E ele vai subir. Apesar de todo o momento difícil de Elias está vivendo em obediência, ele está obedecendo os comandos de Deus. Amém, igreja do Senhor? Isso é algo importante para nós, tá? Deus só pode trabalhar conosco se houver obediência em nós. O Espírito Santo de Deus é dado àqueles que obedecem o Senhor. Nós precisamos andar em obediência. O Senhor Jesus disse que os amigos dele: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. A amizade de Deus é para aquele que o obedece. A amizade de Deus é para aqueles que andam debaixo do seu comando. A amizade de Deus é para aqueles que andam debaixo da obediência. E a cura do Senhor, ela vem quando você começar a obedecer o comando do Senhor. O Senhor está chamando: sobe nesse monte. Elias vai subir. Elias está atendendo o comando do Senhor. Elias vai ouvir agora a voz do Senhor. E é preciso, querido, tem hora na nossa vida que é preciso fazer calar a voz do nosso coração e ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Deus quer falar e Ele quer ser ouvido. Ele é nosso Pai, Ele cuida de nós, Ele é soberano, querido. O Senhor fez um feito tremendo por tua vida, por minha vida. Ele enviou o seu Filho a esse mundo para morrer, para se sacrificar, para se entregar, sabe? Para sofrer, para tomar o teu lugar, o meu lugar, para pagar os nossos pecados, para pagar os nossos erros, para ocupar o lugar da nossa condenação. Se hoje você tem paz, o castigo estava sobre ele. Que traz paz hoje, que traz paz na tua casa, que traz paz na tua família. Esse castigo estava
que se agrade do Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfaz os desejos do teu coração. Agrada de Deus. Teme ao Senhor. Obedeça. Mesmo chorando. Mesmo chorando, você já conhece a história. Antigamente isso aconteceu, hoje dificilmente acontece. Na minha casa, na minha família, nós somos uma família de 7 irmãs. E tem uma irmã que ela era a mais obediente de todas. De todas as irmãs. A minha mãe conta que ela fazia qualquer coisa, e mesmo que fosse chorando, ela fazia para obedecer a minha mãe. Ela obedecia sempre, sempre. Ela nunca deixava de obedecer. Ainda que fosse chorando, ela fazia. Ainda que fosse chorando. E era uma pessoa hoje muito abençoada. Tem uma família muito abençoada, porque ela está colhendo o fruto dessa obediência. Colhendo o fruto dessa obediência. Essa obediência tem que ser direcionada ao nosso Pai. O nosso Pai que é digno. É digno de que nós venhamos de prestar total obediência. Então é preciso, queridos, que nós venhamos ouvir a tua voz. Tá? Ouvir a tua voz. Ouvir a voz do nosso Deus. E ele vai ouvir, ele pela segunda vez, ele vai repetir para o Senhor. O Senhor vai lá com ele novamente. É tão interessante que ele vai ouvir Deus. O Senhor manda ele ficar no monte. E a palavra de Deus diz que começa a vir um vento forte. E um terremoto. E acontece tantas manifestações. Mas a palavra de Deus diz que Deus não está no meio daquele vento forte, no meio do terremoto, no meio do fogo. Mas vem um vento tranquilo e suave. E é nesse vento que Deus vem falar para Elias. Muitas vezes nós esperamos o fogo descer, muitas vezes nós esperamos uma palavra poderosa, buscamos de todo jeito uma palavra que achamos que é poderosa, que vai mexer conosco. E muitas vezes não é assim que Deus quer falar contigo. Não é assim. Peça sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Como é que Deus vai falar contigo? Porque Ele pode dar uma criança para dizer uma palavra a você. E Elias, ele vai ter essa experiência. A palavra de Deus diz, e Deus fala com ele novamente: que fazes aqui, Elias? Ele responde pela segunda vez: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas da espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Olha só, disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nis, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também concedei a Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não a beijou. Querido, quanta imaginação nós criamos que nos adoece. Quanta imaginação. Olha só o que ele está dizendo aqui. Olha a queixa dele. Olha a queixa de Elias. Senhor, todo mundo te abandonou. Isso só. Me dedico só. Faço só. Agora eu estou correndo o risco de morrer. E não é verdade o que ele está dizendo. Não é verdade, totalmente verdade. Tem uma parte de verdade e em parte é verdade. Mas não é totalmente. Deus vai dizer para ele:
7.000 pessoas ali em ti, Elias. Tu não está só, Elias. Tu te sente só, abandonado. Todo o peso está sobre teus ombros. Pois tu não está só, Elias. Tu não está só. Deus está contigo. Deus está contigo. E quando Deus está contigo, Ele te dá ajuda, Ele te dá socorro, Ele te dá mensageiro, Ele te dá. Sabe por que você está só? Porque você não pede ajuda. Você não pede. Porque você é orgulhoso. Você é orgulhosa. Você acha que vai vencer só. Você acha. Porque na hora que você for humilde e você disser, me ajuda, fulano, me ajude, pastora, me ajude, eu preciso da sua ajuda. E preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda, missionária. Eu preciso da sua ajuda, irmã Terezinha. Irmão, não tem ninguém que resista ao pedido de ajuda, ninguém que teme a Deus. Mas ninguém pode adivinhar o que você está passando, o que você está sentindo. Busca ajuda. Se você já buscou ajuda e não resolveu, busque um especialista, busque um médico, busque alguém para te ouvir, para você ouvir, para te orientar. Não fique sofrendo por muito tempo sozinho. Não fique. Deus conhece a estrutura do seu filho, Deus conhece a tua estrutura, Deus sabe. O que é que se passa contigo? Deus sabe. Quantas vezes nós precisamos dizer, eu preciso só de um abraço. Eu preciso só que olhe por mim. Eu preciso só de uma atenção. Eu preciso que nós venhamos reconhecer isso, meus irmãos. Eu preciso. E o Senhor vai tratar com o seu profeta desse jeito. Deus não vai carregar ele no colo, Deus não vai dar um consolo de meia, eu vou te abraçar, vou passar por na sua cabeça. Olha, Elias, deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho para resolver o teu problema, sabe qual é o remédio para o teu problema? Eu vou te dar uma responsabilidade. Vai fazer a obra. Vai fazer a obra. Que na obra tu vai te fortalecer. Na obra tu vai ficar junto de pessoas. Na obra tu vai encontrar o remédio para aquilo que tu está precisando, para a cura que tu está precisando. Vai, tu precisa fazer, cumprir teu ministério. Tem aí todo esse trabalho para te fazer. E o que o Senhor faz? Dá mais responsabilidade para Elias. Dá mais trabalho para Elias. Ele está cansado da idade, não está mais. Ele já ouviu Deus, ele já se alimentou de Deus, ele já teve encontro com Deus, ele já se recuperou, ele já está de pé, ele já está forte, ele está em obediência. Agora ele vai cumprir o ministério dele. É assim que as coisas funcionam, igreja. A nossa cura, ela tem um processo. O processo começa nos pés de Deus e termina nos pés do Senhor. É sempre assim. Não existe outro lugar, não existe outro caminho, não existe outro remédio. É o Senhor de manhã, é o Senhor meio-dia, é o Senhor à noite, é o Senhor de tarde, é o Senhor de manhã, é de madrugada, é de noite, é de tarde, é todo o tempo Deus. É Deus. É o Senhor. Porque Ele disse para nós quando Ele foi para o céu: eu estarei com você, eu estou convosco. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por que eu estou só? Por que eu estou só? Eu não posso estar só porque a palavra do meu Deus é fiel e verdadeira. Ele se comprometeu comigo. Ele está comigo. Se eu estou me sentindo só, é a minha mente que está imaginando, é a minha mente que está me dando coisas para eu pensar. Eu estou só.
Todo mundo me abandonou. Estou a ponto de morrer. Ninguém olha por mim. Ninguém faz nada por mim. E Deus está cuidando de ti. E tu nem sabe que Deus está cuidando de ti. Porque tem gente orando por ti. Porque tem gente que te ama. Porque Deus mandou alguém te amar. Porque Deus mandou alguém cuidar de você. Porque Deus tem os mensageiros de bem. Assim como o diabo tem um mensageiro de mal. Assim como o diabo mandou o diabo Jezabel mandou o mensageiro dela falar para Elias que ia matá-lo. Assim Deus mandou o seu mensageiro dela: levanta, come. Assim como o diabo tem um mensageiro dele, Deus tem um mensageiro dele também. Porque Jesus declarou: o inimigo, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então, onde superabunda o pecado, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Onde está abundando a doença, vai superabundar a saúde. Onde está abundando o mal, vai superabundar o bem. Porque o nosso Deus trabalha por nós. Ele trabalha a nosso favor. Ele se comprometeu conosco. Ele deixou para nós, como ele falou para Israel, ele também fala para nós, que se nós entrarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Se nós passarmos pelos rios, e nós não vamos nos afogar. Se nós passarmos pelos espinhos, eles não vão nos atingir. E pelo fogo, o fogo não vai nos queimar, nem a chama arderá em nós. Por quê? Igreja? Porque Ele é conosco. Porque Ele cuida de nós. Porque Ele caminha conosco. Porque Ele está conosco todos os dias, mesmo você não reconhecendo e não sentindo. Isso não vai tirar a palavra dele. A palavra dele é fiel e verdadeira. E nós só precisamos crer nessa palavra. Amém, igreja do Senhor. Fique de pé.